Queridos, nós vamos abrir a palavra de Deus no livro de Êxodo, capítulo 6. Nós vamos fazer a leitura do verso 28 até o capítulo 7, no verso 13. Êxodo, capítulo 6, de 28 em diante. No dia em que o Senhor falou a Moisés na terra do Egito, o Senhor disse a Moisés: Eu sou o Senhor. Diga a Faraó, rei do Egito, tudo o que eu digo a você. Porém Moisés respondeu na presença do Senhor: Eu não sei falar bem, como é que Faraó vai me ouvir? Então o Senhor disse a Moisés: Veja, eu o constituí como Deus sobre Faraó, e o seu irmão Arão será o seu profeta. Você falará tudo o que eu lhe ordenar, e Arão, seu irmão, falará a Faraó, para que deixe sair da sua terra os filhos de Israel. Eu, porém, endurecerei o coração de Faraó e multiplicarei na terra do Egito os meus sinais e as minhas maravilhas. Faraó não vai ouvir vocês, e eu porei a mão sobre o Egito, e farei sair os meus exércitos, o meu povo, os filhos de Israel da terra do Egito, com grandes manifestações de juízo. Os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando eu estender a mão sobre o Egito e tirar do meio deles os filhos de Israel. Assim fizeram Moisés e Arão, como o Senhor lhes havia ordenado. Assim fizeram. Moisés tinha 80 anos e Arão 83, quando falaram com Faraó. O Senhor falou a Moisés e a Arão: Quando Faraó lhes disser, façam um milagre, você, Moisés, dirá a Arão: pegue o seu bordão e jogue-o diante de Faraó, e o bordão virará uma serpente. Então Moisés e Arão foram até Faraó e fizeram como o Senhor lhes havia ordenado. Arão jogou o seu bordão diante de Faraó e diante dos seus oficiais, e ele virou uma serpente. Faraó, porém, mandou vir os sábios e encantadores, e eles, os sábios do Egito, fizeram também o mesmo com as suas ciências ocultas. Pois cada um deles jogou o seu bordão, e eles viraram serpentes, mas o bordão de Arão devorou os bordões deles. No entanto, o coração de Faraó se endureceu e não os ouviu, como o Senhor tinha dito. Até aqui, queridos, vamos orar mais uma vez. Pai amado, nós pedimos que o Senhor nos dê compreensão na Tua palavra, que ela fale ao nosso coração, corrigindo, consolando, instruindo, edificando, conforme a necessidade que o Senhor conhece muito bem de cada um de nós que está aqui nessa noite, e também nos segue através da transmissão pela internet. Ó Deus bendito, Tu és o mesmo Deus, nos ajuda a viver nesse mundo, fazendo o Teu querer e a Tua vontade sempre, em nome de Jesus. Amém. Queridos, vamos ver o que vem antes aqui dessa passagem, para que ela possa fazer sentido. Essa é uma regra muito boa de interpretação, é que nós nunca leamos passagens isoladas sem que demos, primeiro, consideração ao que vem antes e ao que vem depois, porque a Bíblia não foi dada em partículas separadas ou espaçadas por um período de tempo. A Bíblia foi dada como texto corrido, foi dada como histórias completas, histórias que faziam sentido, que tinham relação uma com a outra. Então, para que você possa entender a Bíblia, você tem que lê-la da forma como ela foi dada. Não, se você pegar um versículo isolado e achar que com isso você está interpretando a Bíblia ou entendendo a Bíblia, pode ser que Deus, na sua misericórdia, porque Ele é bom, Ele vai usar aquele versículo isolado que você leu. Mas você teria muito mais proveito se você tivesse o quadro maior. Essa é a razão pela qual nós sempre procuramos aqui dar o contexto daquilo que nós vamos ver, no caso, o texto que nós lemos aqui. Os irmãos se lembram que Deus havia aparecido a Moisés depois daquela audiência desastrada que ele teve com Faraó, em que Faraó disse que não ia liberar os filhos de Israel para saírem do Egito, e ao contrário, iria dobrar os esforços, o trabalho forçado que eles fariam, como castigo pela ousadia. Deus veio encorajar Moisés, demonstrando paciência e misericórdia diante do desânimo do seu servo,
e anunciou a Moisés veementemente a derrota iminente de Faraó e a libertação dos hebreus do Egito. Isso porque ele é Yahweh, ele é o Eterno, o nome com o qual ele havia se revelado aos patriarcas, além do nome El Shaddai, o Todo-Poderoso. Lembrando assim a aliança que ele tinha feito com Abraão, Isaque e Jacó, e que ele haveria de cumprir a palavra que ele havia empenhado. Deus ainda declarou a Moisés, para encorajar Moisés, que ele tinha ouvido o sofrimento do seu povo, tinha percebido toda a opressão com que os egípcios o oprimiam e que veio cumprir a sua promessa de libertação e de levá-los para a terra que ele havia prometido a Abraão, Isaque e Jacó. Então ele encoraja Moisés que volte a Faraó, peça uma outra audiência, reunisse antes os filhos de Israel, a sua liderança, e declarasse outra vez em nome do Senhor a promessa de libertação e a promessa da terra. Moisés fez isso, nós lemos, mas lemos também que os hebreus não deram ouvidos a Moisés, e a razão é por causa da angústia e da dureza da servidão. E nós fizemos essa observação, que continua sendo verdade isso. Às vezes a angústia, a tristeza de alma, a opressão dos problemas fazem com que nós não creiamos nas promessas de Deus e na palavra que Ele empenha para nós aqui nas Escrituras. Deus então manda, depois de Moisés ter falado com os líderes hebreus, sem sucesso, Deus manda Moisés voltar a Faraó e repetir a ordem para que os israelitas pudessem partir. E apesar da resistência do Faraó, da incredulidade dos hebreus e da relutância de Moisés, a gente vê um Deus que não reluta, um Deus que não, em nenhum momento Deus vacilou no seu propósito declarado desde o momento em que ele chamou Moisés no alto do Monte Sinai através da sarça ardente. Você vai lá e vai tirar meu povo. Moisés chiou, o Faraó disse que não, o povo desanimou, mas Deus disse, nós vamos fazer isso. Esse é meu plano, é o meu propósito, eu não voltarei atrás na aliança, na promessa que eu fiz a Abraão, Isaque e Jacó. É nesse ponto, vocês lembram que Moisés insere na narrativa a genealogia dele e de Arão, que traçando suas origens até os filhos de Jacó. O objetivo era estabelecer a legitimidade de Moisés e Arão como líderes do povo de Deus, destacar a linhagem sacerdotal que mais adiante virá através de Arão e registrar, assim, para preservar a história e a identidade do povo hebreu. Nós mostramos que as genealogias, elas têm um propósito teológico e elas não devem ser vistas como uma parte chata da leitura bíblica, mas você tem que entendê-las à luz do propósito divino. Deus está agindo na história aqui, preparando um povo, preservando uma descendência a quem ele havia feito promessas, e era preciso registrar essa descendência. Essas genealogias são o registro oficial daqueles que faziam parte da semente santa, do povo eleito, da geração escolhida, de onde viria o Messias, o filho da mulher que havia sido prometido já no jardim do Éden. Foi isso que nós vimos da última vez, e agora nós vamos retomar aqui as orientações que as orientações que Deus dá a Moisés sobre o que falar a Faraó, daí do verso 28 até o capítulo 7, verso 2. Primeiro, Deus se apresenta outra vez a Moisés como sendo Yahweh, o Deus eterno, o Senhor, verso 28. No dia em que o Senhor falou a Moisés na terra do Egito, o Senhor disse a Moisés, eu sou o Senhor. Note que a ênfase que Moisés dá aqui, no dia em que o Senhor falou a Moisés na terra do Egito. Yahweh, ele é Senhor de todas as terras. Ele não só fala lá em Jerusalém, no templo. Não, ele fala em qualquer lugar. Ele falou na terra do Egito, porque ele é Deus. Ele não está preso a um lugar, ele não está preso a um prédio, ele não está preso a nenhuma situação geográfica, política, terrena. Deus é Deus, ele fala
onde quer e com quem quer. No dia que ele falou a Moisés, na terra do Egito, ele tinha falado com Moisés lá na Arábia, no Monte Sinai. Agora ele fala a Moisés na terra do Egito. E vai falar durante o restante da jornada, por toda aquela banda lá do Oriente Médio. Deus é Deus, e ele se apresenta dizendo a Moisés: eu sou o Senhor. Esse é o nome dele, o nome pelo qual ele havia se revelado a Abraão, Isaque e Jacó, o nome pelo qual havia se revelado a Moisés, e é o nome pelo qual ele se revela. Ele é o eterno, ele é o que é, em outras palavras, portanto, indefinível, dada a sua grandeza, a sua majestade, que ultrapassa a nossa capacidade de representação, de compreensão e de expressão. Esse é o nosso Deus, e não poderia ser menos, porque eu não me ajoelharia diante de um Deus que eu pudesse compreender plenamente, um Deus que coubesse na minha cabeça. Eu não daria a minha alma, meu respeito, minha reverência e minha obediência a um Deus menor do que esse aqui. Ele se apresenta como sendo o ser supremo, diante de qual todos devem se dobrar, sem exceção. Então, eu não daria a minha lealdade, meu coração, a ninguém menos de que Yahweh, quem ele é, o Deus eterno, que se apresenta a Moisés e cobra de Moisés exatamente isso aí. Ele aparece a Moisés e diz que Moisés deveria falar a Faraó fielmente tudo aquilo que Deus lhe transmitir. Ainda no verso 29, o Senhor disse a Moisés: eu sou o Senhor, diga a Faraó, rei do Egito, tudo o que eu digo a você. E aqui está a origem da inspiração das Escrituras. As pessoas perguntam: por que vocês consideram a Bíblia como sendo a palavra de Deus? Por passagens como essa, que Deus apareceu a Moisés e disse a Moisés que ele transmitisse com fidelidade aquilo que ele ouviu da parte de Deus. A Bíblia é o registro do que Deus disse a pessoas escolhidas através da história da redenção, através de longos anos pelos quais Deus apareceu, Deus falou e Deus disse: põe em papel, registre, porque aqui é minha palavra. E nós cremos que a Bíblia, por causa disso, porque ele é o registro daquilo que Deus falou a Moisés e depois falou a Davi, depois falou a João Batista, depois falou através do Senhor Jesus, falou através de Pedro e de Paulo. Nós cremos que esses 66 livros são a palavra infalível e inerrante de Deus e que, portanto, são a autoridade final e maior na Igreja de Deus. O que não puder ser provado, comprovado, sustentado biblicamente, não deve constranger as consciências, nem obrigar nossa vontade, nem nosso coração. Mas a nossa lealdade é ao Eterno e à palavra que Ele revelou para que nós o conhecêssemos e o seguíssemos. O que eu lhe disser, Moisés, é isso que você vai falar. Vai falar nada diferente. Não vai aumentar, não vai diminuir e nem vai torcer. Eu sou o Senhor, diga a Faraó, rei do Egito, tudo o que eu digo a você. Porém, Moisés respondeu na presença do Senhor: eu não sei falar bem, como é que Faraó vai me ouvir? Moisés não entendeu nada, não é? Ele não entendeu que o Eterno estava com ele. Quem é que faz a boca do homem? Quem é que faz a língua? Quem é que dá entendimento? Quem é que muda corações? Parece que esse grande líder, exaltado em toda a Bíblia como sendo aquele canal da revelação primeira de Deus, como um de nós, ele tinha também as suas fraquezas, a sua timidez, tinha receio da sua dificuldade em falar, e ele coloca isso como uma objeção a cumprir a ordem de Deus. Eu não sei falar bem, como é que Faraó vai me ouvir? Moisés estava pensando que Faraó o ouviria por causa da sua eloquência, da sua habilidade com palavras. Talvez se ele fosse um grande orador, um retórico, alguém que pudesse dominar as palavras e a língua, de tal forma que o Faraó pudesse ser convencido com argumentos, e quem sabe ele se animaria a falar, mas ele sabe que ele não é uma pessoa assim. O que mostra que Deus usa quem Ele quer. Eu sempre tenho dito ao pessoal, né, que às vezes se sente, pastores que estão se sentindo lá embaixo, e digo: meu irmão, tenha ânimo, Deus usou a queixada de um jumento, quanto mais o jumento completo. Então, fica tranquilo, Deus usa o que vier. Moisés
era gago, talvez não era muito eloquente, mas Deus, na sua misericórdia, veio socorrê-lo. E sempre me impressiona a paciência de Deus conosco, né? E quando Moisés diz aí no verso 30, eu não sei falar bem como é que Faraó vai me ouvir, Deus então, mais uma vez, dissipa a relutância de Moisés. Veja, verso 1, o Senhor disse a Moisés: eu o constituí como Deus sobre Faraó. Por que você está relutando? Você vai ser como Deus sobre Faraó, você vai ter autoridade, eu estou lhe dando autoridade sobre Faraó, você vai fazer sinais e prodígios em meu nome, você vai dizer a Faraó coisas que eu mando você fazer, você vai ser como se o próprio Deus estivesse falando a Faraó. Você não precisa temer. O problema é sua gagueira? Não tem problema. Está aqui Arão. Arão fala bem. Arão não tem essa dificuldade. Então ele vai ser o teu profeta. Você vai ser como Deus para Faraó e Arão vai ser como teu profeta. Então, e a estratégia vai ser essa. Eu falo a você, Moisés, você então diz a Arão, já que você disse que você não sabe falar bem, e Arão vai lá diante de Faraó e diz: assim diz o Senhor. Então essa era a estratégia que Deus elaborou para vencer os escrúpulos do seu servo, que tinha consciência das suas limitações. Arão, o irmão de Moisés, seria o profeta dele, que transmitiria a Faraó o que Moisés dissesse. E aqui a gente vê o que é que um profeta significa. É uma das primeiras definições de profeta do Antigo Testamento e, portanto, da Bíblia toda. Profeta é alguém que fala no lugar de outro. O profeta de Deus é aquele que fala no lugar de Deus. Por isso que profetismo é uma coisa séria. Quando se apresenta alguém dizendo que está falando em nome de Deus e que é um profeta, meu servo, ouve a palavra do Senhor, a gente tem que ouvir o que ele está dizendo. E aí a gente anota, registra e vai ver se acontece. E vai ver se está de acordo com a palavra de Deus. E se não, é falso profeta. Tem que ser expulso da igreja. Porque está brincando com uma coisa séria. Pessoas assim não deveriam dar o púlpito ou lugar ou expressão de fala no culto a Deus, porque está dizendo que pretende falar em nome de Deus, mas está falando do seu próprio coração, coisa da sua cabeça. O profeta é alguém que fala no lugar de Deus, como está aqui claramente. Deus ia falar a Moisés, que ia falar a Arão, que ia falar a Faraó. E Arão é chamado profeta. Exatamente por isso, porque ele seria o porta-voz de Deus para trazer a palavra de Deus. Uma das coisas que tem mais prejudicado, pouca coisa tem prejudicado tanto a igreja evangélica nos dias de hoje, como a aparição desses profetas nos cultos, dando, na verdade, profetada, não é o que a gente chama. Mas não traz nenhuma palavra da parte de Deus, não traz nada que edifique o povo, não traz nada que instrua o povo, não traz nada que leve o povo a reconhecer a grandeza de Deus, mas geralmente promessas vagas de prosperidade, a tentativa de imitar os profetas que conheciam o futuro, fazendo profecias gerais, assim diz o Senhor, amanhã será um novo dia e o sol vai nascer. Amém, meu irmão? Não precisa ser profeta para isso, não. Tu serás profeta, disse o Senhor a Arão, no lugar de Moisés. E é isso que ser profeta significa. E a estratégia já disse, e com isso, então, Deus, e eu acho que esse é o ponto aqui, Deus vence, conquista a obediência de Moisés. Aqui nós temos um retrato de como Deus funciona. Moisés agora, ele está convencido. Deus disse: eu vou te dar autoridade sobre Faraó como Deus, e o teu problema de gagueira eu vou resolver com o teu irmão Arão. Mais alguma dificuldade? Não. Então Moisés está pronto para ir. Mas ele está pronto para ir, ele vai voluntariamente agora, ele não vai forçado. Ele vai de livre e espontânea vontade. Ele não queria ir antes. O que aconteceu? Deus o convenceu, Deus o persuadiu, Deus o atraiu. Deus fez com que Moisés quisesse fazer aquilo que Deus queria. Essa é a relação da soberania de Deus e a responsabilidade humana. Deus atrai, convence,
Eu já usei a figura aqui, alguém até me disse depois que não era muito apropriada, mas eu vou repetir. É assim que o rapaz ganha a moça. Ele está apaixonado pela moça, a moça não quer saber dele, botou ele na friend zone já faz um ano. Muita gente não sabe o que é friend zone, né? Eu disse de propósito mesmo, né? Para que você não sabe. Quer dizer, a zona de amigos, eu só quero amizade, né? Um ano ali. E o rapaz não se conforma com só quer amizade, ele quer namorar a moça, quer casar com ela, está apaixonado por ela. Ele fala, ele manda presente, faz postagem lá no TikTok em homenagem a ela, manda flor, diz, enfim, ele vai fazendo, até que de repente um dia o coração da moça acorda apaixonado pelo rapaz. E ela de livre e espontânea vontade diz, eu quero. Mas houve todo um trabalho de convencimento. Isso é o que nós chamamos de graça irresistível. Quando Deus vem atrás daqueles que Ele ama e que Ele quer salvar, Ele sabe como convencer, de forma que quando você toma a decisão e você diz, eu creio, você pode olhar para trás e dizer, eu faço isso, mas agora eu percebo que foi Deus que me persuadiu, Deus que me levou a isso. É como aqui, Moisés não queria ir, mas Deus veio brandamente, em amor e misericórdia, Moisés, olha quem eu sou, olha o que eu vou fazer, está aqui Arão, não falta nada, vamos lá. E Moisés, de livre e espontânea vontade, vamos lá, Senhor. Ele fez isso livremente, mas ele fez isso livremente, compungido pela graça de Deus. É assim que Deus salva pecadores, da mesma forma. Quando Ele quer salvar um pecador, Ele é capaz de convencer, de forma que o pecador vem livre e espontaneamente aos pés de Cristo buscar a redenção. Só que aqui no caso, é diferente, não é? Você vê aqui os dois tratamentos. Deus moveu Moisés, mas diz que ia endurecer Faraó. Opa! Está aqui do verso 3 ao verso 5, não é? Ele diz assim, eu, porém, endurecerei o coração de Faraó e multiplicarei na terra do Egito os meus sinais e as minhas maravilhas. Faraó não vai ouvir vocês. E eu porei a mão sobre o Egito e farei sair os meus exércitos, o meu povo, os filhos de Israel, da terra do Egito, com grandes manifestações de juízo. Os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando eu estender a mão sobre o Egito e tirar do meio deles os filhos de Israel. 2 pontos aqui que eu quero ver com vocês. O primeiro, o endurecimento de Faraó, e segundo, qual o propósito de Deus. Primeiro, o endurecimento de Faraó. O mesmo Deus que é poderoso para mover, convencer pecadores como Moisés a fazer a vontade dele, é o mesmo Deus que age no coração dos réprobos e dos ímpios, endurecendo, permitindo que a teimosia dos seus corações domine, que eles se revoltem cada vez mais contra Deus, até que finalmente, de livre e espontânea vontade, eles renegam a Deus e preferem sofrer as agruras de um inferno eterno a se submeter à autoridade de Deus. Deus pode endurecer corações. A Bíblia, nós veremos aqui, quando fala que Deus endurece coração, não é que Deus pega o coração de uma pessoa que está querendo a Deus, amando a Deus, e Deus diz, você não está eleito, eu vou endurecer o seu coração para você não querer mais isso. Não. Se uma pessoa chega a desejar a Deus, amar a Deus, é porque Deus já está trabalhando no coração dela, porque de outra maneira jamais faria isso. Quando a Bíblia diz que Deus endurece o coração, é que Deus nega soberanamente a graça que quebraria aquele coração, abriria os olhos, iluminaria o entendimento. E Deus não é injusto, porque Ele não tem que abrir o coração de ninguém, iluminar os olhos de ninguém. Deus, na verdade, não tem que salvar ninguém. Quando Ele deixa de salvar um para salvar outro, Ele não está cometendo injustiça nenhuma. Quando Ele amolece o coração, quando Ele convence Moisés e endurece Faraó, Ele não está sendo injusto, porque tanto Faraó quanto Moisés merecem o inferno. Merece o inferno.
Quando Deus resolve abençoar um e não abençoar outro, Ele não está tirando o direito de ninguém. Nos Estados Unidos, eu ouvi dizer, tem lá uma lei que, final do ano, acho que aqui no Brasil também tem, final do ano, o governador do estado, ele dá um indulto a quem ele quiser. Ele vai lá na prisão, pega a lista dos prisioneiros, 10 condenados à cadeira elétrica, dependendo do estado, 10 criminosos convictos, esgotaram todas as possibilidades, está muito claro pela lei que eles são culpados, são assassinos, mataram alguém, merecem a pena de morte, estão lá no corredor da morte, 10 condenados pelo seu próprio crime. O governador vai lá e resolve indultar um deles. Está sendo injusto com os outros 9? Não, porque ele não está tirando o direito de nenhum deles, porque o que eles merecem é a morte. Mas ele resolveu mostrar misericórdia a um. E nisso ele não está sendo injusto, nem está tirando o direito de ninguém. É a mesma coisa. Deus quebrou o coração de Moisés, mas endureceu de Faraó. E aí, alguém vai dizer assim, mas por que ele se queixa então, quando as pessoas resistem à sua vontade? Ué, Paulo já respondeu essa pergunta, não lembra? Está lá em Romanos, capítulo 11. É 11 mesmo? Agora estou na dúvida se é o 9 ou 11, né? Eu vou abrir aqui, a melhor coisa é deixar Paulo falar por ele mesmo. Abra aí comigo, vamos começar lá em Romanos 11, que eu acho que é onde está. Perdão, é 9 mesmo. Olha o que é. 9:19. Paulo, pensando aqui nessa passagem, você vai me dizer por que Deus ainda se queixa? Pois quem pode resistir à sua vontade? Mas quem é você, caro amigo, para discutir com Deus? Gostei dessa tradução da Nova Almeida, né? Quem é você, caro amigo? Imagino Paulo dizendo isso, né? Caro amigo. Quem é você, caro amigo, para discutir com Deus? Será que o objeto pode perguntar quem o fez, por que você me fez assim? Será que o oleiro não tem o direito sobre a massa para do mesmo barro fazer um vaso para honra e outro para desonra? Pouco antes, na verdade, verso 14. Essa passagem também fala, mas eu quero o verso 14. Romanos 9:14. Que diremos então? Que Deus é injusto? Aquela pergunta, não é? Porque ele acabou de dizer, olha o verso anterior, amei Jacó, amei Moisés, e desprezei Esaú, desprezei Faraó. Que diremos então? Que Deus é injusto? De modo nenhum. Pois ele diz a Moisés, e aí ele se reporta lá o trecho de Êxodo, terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e terei compaixão de quem eu tiver compaixão. Assim, pois, isso não depende de quem quer ou de quem corre, mas de Deus que tem misericórdia. Porque a Escritura diz a Faraó, está aqui, ó, foi para isso mesmo que eu o levantei, para mostrar em você o meu poder e para que meu nome seja anunciado em toda a terra. Logo, Deus tem misericórdia de quem quer e também endurece a quem Ele quer. Eu não posso dar uma resposta melhor do que a do apóstolo Paulo. Deus é soberano, Ele chama quem Ele quer e Ele endurece quem Ele quer. E é o que Ele disse a Moisés aqui, voltando ao nosso trecho de Êxodo, é o que Ele diz a Moisés aqui, a partir do verso 3. Ele diz assim, eu, porém, endurecerei o coração de Faraó. O que é que significa endurecer o coração de Faraó? Está aí no verso 4. Faraó não vai ouvir vocês. É isso que significa endurecer o coração. Deus haveria de impedir que Faraó percebesse que Moisés e Arão eram realmente enviados do único Deus verdadeiro. Faraó não escutaria, não daria atenção para eles, não entenderia, não perceberia. Deus faria com que o seu coração se tornasse ainda mais teimoso e ele iria resistir às palavras de Deus e assim continuaria na sua teimosia e negaria o pedido de Moisés. Aí vem a pergunta, por que Deus faria isso com Faraó? E a resposta é essa, para mostrar a sua glória. Deus é glorificado nos que se salvam, e Deus é glorificado nos que se perdem. Em uns Ele mostra a sua misericórdia e a sua graça, em outros Ele mostra a sua justiça e a sua santidade. É o caso aqui de
Faraó. Deus levantou Faraó, ou seja, Deus endureceu o Faraó. Quando diz que Deus levantou o Faraó, é que Deus escolheu o Faraó e lhe deu esse lugar de proeminência, endureceu o coração com vários propósitos. Agora veja comigo quais são. São 4. Primeiro, para multiplicar seus sinais e maravilhas na terra do Egito, verso 3, endurecerei o coração de Faraó e multiplicarei na terra do Egito os meus sinais e as minhas maravilhas. Ou seja, à medida que Faraó disser, não deixa o povo sair, e Deus, primeira praga, não deixa sair, segunda praga, não deixa sair, terceira. Ou seja, Deus endurece o coração do pecador para que ele mostre o seu poder, a sua glória, até que finalmente Deus subjuga Faraó e diz lá que ele expulsa o povo de Israel. Não é que manda embora não, né? Ele expulsa, vai embora antes que venha outra praga, vão embora. Eu estou vendo que Deus é Deus. Então, primeiro propósito de Deus quando ele endurece Faraó é a oportunidade de realizar sinais e prodígios na terra do Egito, para mostrar quem ele é. Segundo propósito, está aí no verso 4. Ele diz assim, Faraó não vai ouvir vocês, e eu porei a minha mão sobre o Egito. Quando Deus põe a mão na Bíblia, às vezes significa que ele está protegendo e abençoando, mas às vezes significa que ele está exercendo juízo. E é o caso aqui. Deus vai colocar a mão sobre o Egito para castigar a terra do Egito, mostrando que ele era maior do que Faraó, que ele era maior que os deuses do Egito, que eles não mais manteriam o seu povo cativo e que no final Deus haveria de prevalecer contra Faraó e seus deuses. Terceiro propósito pelo qual Deus endureceu o Faraó, para dar demonstrações de juízo. Veja o verso 4. Faraó não vai ouvir vocês, eu porei a mão sobre o Egito, farei sair os meus exércitos, o meu povo de Israel, os filhos de Israel da terra do Egito sairão com grandes manifestações de juízo. Juízo de Deus contra a nação do Egito. O Egito estava lá durante séculos, desobedecendo a Deus flagrantemente. Primeiro, idolatria. Era um país idólatra que havia rejeitado a revelação que Deus havia feito de si mesmo na natureza, de que Ele é o eterno e que Ele não é para ser adorado como se fosse a criação. Como eu disse, eu nunca me renderia a um Deus menor do que o eterno. Os egípcios, ao fazerem deuses dos homens, animais, quadrúpedes e répteis, o boi Apis, pássaro Ibis, o rio Nilo, o deus crocodilo, eles diminuíram Deus. É isso que a idolatria faz. Ela reduz Deus, faz Deus igual à criação. Os egípcios adoravam centenas e centenas de deuses que eles tinham imaginado, inclusive o faraó, que era considerado como filho de Deus. Além disso, tinha suas práticas ocultas, praticavam ocultismo, consultavam os mortos, coisas que, obviamente, Deus não se agradava. Além disso, eles tinham oprimido os hebreus, mantido o sistema de escravatura durante alguns séculos contra eles. Eles haviam matado os meninos hebreus. Vocês acham que Deus ia deixar passar isso impune? Deus endureceu o faraó porque ele queria meter a sua mão de juízo sobre aquele povo que tinha matado os primogênitos, que tinha matado os meninos, que tinha escravizado o povo hebreu, que o tinha rejeitado e adorado outros deuses, e cujo faraó era obstinado e duro de coração. Quando Deus não põe a mão aqui, ele vai pôr no dia do juízo. E aqui ele resolveu botar a mão em cima do Egito. Grandes demonstrações de juízo. Aí você entende que as pragas, na verdade, não eram não eram somente contra a pessoa de Faraó. Havia todo um contexto, era toda uma nação ímpia que durante anos havia feito aquilo, e agora chegou a hora dela. E vocês veem, tem impérios que se levantam, impérios que caem. O Egito nunca mais se recuperou. Hoje é uma naçãozinha pequena, sem expressão nenhuma, contexto político, só quando tem uma guerra. E mesmo assim, porque ela tem fronteira lá na faixa de Gaza. Se não fosse isso, ninguém nem tomaria conhecimento do Egito, não tem importância
política absolutamente nenhuma. Quem esteve lá no Egito recentemente, na caravana que nós fizemos, ficaram todos abismados com a pobreza, a miséria daquela que já foi a rainha das nações. Mas Deus pôs a mão em cima e os profetas disseram: vocês nunca mais serão um povo importante, vocês serão reduzidos a nada, os profetas disseram. E realmente isso aconteceu. Por último, Deus queria se dar a conhecer aos egípcios. Veja aí o que diz o verso 5. Os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando eu estender a mão sobre o Egito e tirar do meio deles os filhos de Israel. Vocês lembram qual foi a pergunta debochada de Faraó quando Moisés foi lá a primeira vez? Moisés foi lá a primeira vez, humildemente com Arão, disse: nós viemos pedir para o Senhor liberar a gente, para a gente 3 dias aqui entrar no deserto, lá no monte e adorar a Deus. 3 dias, porque nós queremos adorar o Senhor. Aí Faraó: Senhor? Nunca vi falar. Que Deus é esse? Vocês acham que eu vou deixar vocês ir embora em nome desse Deus aí? O deboche de Faraó. Aí Deus diz: tá bom, eu vou me dar a conhecer a vocês. Vocês não sabem quem eu sou? A pergunta de Faraó foi: quem é o Senhor para que eu deixe vocês ir? Não foi essa a pergunta? Está bem aqui, ó. Mas aqui no começo, no capítulo 5, verso 1: Moisés e Arão foram e disseram a Faraó: assim diz o Senhor Deus de Israel, deixa meu povo ir para que me celebrem uma festa no deserto. Faraó respondeu: quem é o Senhor para que eu ouça a sua voz e deixe Israel ir? Eu não conheço o Senhor e não deixarei Israel ir. Ah, você não conhece o Senhor não? Então você vai conhecer. É o que diz aqui, capítulo 7, verso 5: os egípcios saberão que eu sou o Senhor. E é interessante que eles souberam mesmo, né? Mas adiante, à medida que a gente vai lendo o texto e a gente vai fazendo a exposição, a gente viu que muitos egípcios, eles fizeram o que Faraó não fez. Eles disseram: rapaz, o Deus de Israel é o verdadeiro Deus. Como é que a gente sabe disso? Primeiro foram os próprios feiticeiros de Faraó. Na 4ª praga, que era de piolhos, quando os magos não conseguiram imitar e fazer piolhos surgir da terra, eles chegaram no ouvido de Faraó e disseram assim: isso é o dedo de Deus. Tem algum poder aqui que a gente não está conseguindo, tem alguma coisa estranha aqui, Faraó. Isso aqui é o poder de Deus, é o dedo de Deus. Veja aí, capítulo 8, verso 19. Então os magos disseram a Faraó: isso é o dedo de Deus. Porém, o coração de Faraó se endureceu e não os ouviu, como o Senhor tinha dito. Primeiro a reconhecer que era Deus foram os magos. Eles viram que não adiantava imitar cobra, né? Imitar lá o bordão, porque chegou uma hora que eles não podiam fazer mais nada. E aí, está escrito lá em Êxodo 12, 38, depois da praga dos primogênitos, quando Faraó mandou o povo sair, está dito que saiu também com os hebreus um misto de gente, muitos egípcios foram com Israel quando Israel saiu do Egito. Por que eles foram? Porque eles reconheceram que Deus era Deus. Que Deus era Deus, mas vai levar 10 pragas até chegar lá, não é? Vai levar 10 pragas até chegar lá, mas no final Deus deu uma resposta à altura do deboche de Faraó. Você não sabe quem eu sou? Então agora eu vou me manifestar a você, quem eu sou. E Faraó veio a conhecer a Deus por mal, não é? Isso não o levou ao arrependimento, mas ele agora ficou sabendo quem era Deus. Bom, feitas estas observações, Deus falando a Moisés, agora chega o momento em que Moisés e Arão aparecem diante de Faraó. Está aí do capítulo 7, de 6 a 12, quando eles pedem uma audiência e chegam perto. E diz que aí Moisés e Arão obedecem à voz do Senhor. Verso 6, assim fizeram Moisés e Arão, como o Senhor lhes havia ordenado. Moisés tinha 80 anos e Arão 83, quando falaram com o Faraó.
finalmente resolveram, não é? Foram, obedeceram exatamente como Deus tinha dito, já falamos disso, que Deus os convenceu, Deus os persuadiu, atraiu, de forma que eles voluntariamente foram. A idade aqui está mencionada, creio que por duas razões. Primeiro, para mostrar que Moisés e Arão, um tinha 80, o outro 83, não é? Para mostrar que eles não eram mais jovenzinhos, não era um arrobo infantil, não era assim um complexo messiânico, né? Deus me mandou. Isso Moisés teve quando tinha 40 anos. Lembra a história? Ele pensou que Deus iria livrar Israel através dele, e aí ele teve foi que fugir do Egito. Mas agora é um homem idoso de 80 anos, não é alguém levado por impulsos ou paixões da mocidade, era alguém sério, alguém experiente que estava ali, ele e o irmão dele, em primeiro lugar. Segunda coisa, para deixar, a idade deles é mencionada aqui, para deixar claro que o que vai acontecer não é resultado do vigor físico, da força física ou de qualquer outra habilidade ou capacidade que os jovens têm e que um idoso não tem, nada. Está claro. Deus usou 2 velhotes para fazer o que fez, para deixar claro que era o poder dele. Tem alguém de 80 anos aqui que eu chamei de velhote e eu quero pedir perdão. Não quis insultar ninguém, mas o ponto é esse, é deixar claro. Deus está usando 2 idosos para uma empreitada que Moisés pensou aos 40 anos que seria dele, para deixar claro que no final quem estava por detrás dos 2 era Deus, era o poder de Deus e não o poder do homem. Deus então manda que eles obedeçam, eles obedecem, já eram idosos quando isso aconteceu, e aí então Deus orienta no verso 9 dizendo para eles o seguinte: quando o faraó disser faça um milagre, você Moisés vai dizer a Arão, conforme a estratégia, né? Pegue o seu bordão e jogue diante de Faraó, e o bordão virará uma serpente. Deus aqui está orientando, caso o Faraó exigisse um milagre. O sinal seria uma demonstração de que Deus estava realmente falando com eles. Se vocês recordam, era o mesmo sinal que Deus havia dado a Moisés lá no Sinai, transformando a vara de Moisés em cobra, e era o mesmo sinal que Moisés tinha feito diante dos líderes hebreus para convencê-los. A gente não sabe, os comentaristas não sabem explicar direito exatamente o porquê desse milagre em particular. Né? O bordão de Moisés era o o cajado de pastor que ele tinha, que ele era pastor de ovelhas. Então aquela vara longa, encurvada no final, jogada no chão, ela virava uma serpente. E diz lá que ela estava correndo atrás de Moisés, né? Até que Deus mandou que pegasse pela cauda e ela voltou a ser o bordão de pastor. Mas agora aquele mesmo bordão que é chamado a vara de Moisés ia servir para o milagre supostamente capaz de convencer Faraó. E quando chegaram na presença de Faraó, foi exatamente isso que Arão fez, diz aí no verso 10 a 12. Foram até Faraó, pediram audiência, a segunda audiência, e fizeram como o Senhor havia ordenado. Chegaram lá e disseram: Yahweh, o Senhor, o Deus eterno, ordena que você deixe ir o meu povo. E aí Arão, por ordem de Moisés, joga o bordão diante do Faraó e diante de seus oficiais, porque era uma audiência pública. Provavelmente tinha povo ali também ao redor. E diz aí que o texto que o bordão de Moisés, chamado a vara de Deus, virou uma serpente. Virou uma serpente. Faraó, porém, mandou vir os sábios encantadores, e eles, os sábios do Egito, fizeram o mesmo com suas ciências ocultas. Aqui eu preciso gastar um tempinho com vocês, eu não prometo não demorar muito. Esses magos de Faraó eram aqueles sábios do Egito, eram bruxos, encantadores que praticavam artes mágicas, ciências ocultas. No Egito, essas práticas ocultistas estavam intimamente ligadas à religião. Magia e religião andavam muito juntos no Egito, né? A gente sabe disso porque na arqueologia, a descoberta da biblioteca de templos egípcios antigos mostravam textos e mais textos de rituais mágicos estudados pelos sacerdotes. Então, os sacerdotes geralmente eram bruxos, eram feiticeiros. Havia essa ligação de consulta aos mortos, às forças ocultas. Quando o faraó viu aquele milagre, né, o bordão de Moisés se transformando numa serpente, ele chamou os seus sacerdotes
chamou os religiosos, e eles aí, pelas artes mágicas, fizeram a mesma coisa. Eles pegaram o cajado deles, a vara deles, jogaram e viraram cobra também. O apóstolo Paulo, aqui são duas coisas possíveis. Primeiro, um truque, uma ilusão, que os magos eram capazes de fazer isso, ou mais provavelmente uma manifestação real dos poderes das trevas. Vocês lembram que o símbolo é a serpente. Isso leva a gente lá para o Jardim do Éden, quando tudo começou, eu já mencionei. Quando Deus disse à serpente que da mulher virá alguém que vai esmagar a tua cabeça. E a serpente, a gente sabe, é o dragão, é a antiga serpente, é Satanás, aquele que ilude todo mundo. Ele estava presente lá, ele estava acompanhando tudo isso com todo interesse. Ele sabia da promessa e pelos poderes ocultos os magos foram capazes de fazer esse tipo de coisa. É por isso que a Bíblia toda, do começo ao fim, ela sempre diz que, embora milagres evidenciem a presença de Deus, contudo, não são a prova final e definitiva, porque falsos profetas também fazem sinais e prodígios. Falso profeta também faz isso. Arão transformou a vara em cobra, o falso profeta foi lá e fez a mesma coisa. Um homem de Deus impõe as mãos sobre alguém e aquela pessoa fica boa. O falso profeta é capaz de fazer a mesma coisa, com a diferença de que aquele que foi curado pelo homem de Deus vai render graças ao Eterno, enquanto que o outro vai publicar no Facebook um agradecimento a São Severino. Opa, desculpa, Severino. Podia ter usado outro nome, né, Severino? São Sebastião. Ou a Virgem Maria. Não é? O sinal e o milagre endurece o coração do pecador e o confirma na idolatria. É por isso que falsos mestres fazem sinais, porque confirma no erro. Moisés fez um milagre, os feiticeiros fizeram a mesma coisa. Por isso que a Bíblia adverte, cuidado com os sinais e prodígios, nem sempre eles são uma prova de que a pessoa que está fazendo, ela é de Deus. Por isso que a Bíblia manda examinar, e é por isso que eu digo, e repito aqui, os únicos milagres que eu tenho que receber sem examinar são esses aqui. Esses são os únicos milagres que eu tenho que receber sem questionar. Se você chegar e me contar um milagre, eu me sinto muito livre em Cristo Jesus para questionar, perguntar quem foi, onde foi, quem viu. Podemos levar para o médico para ver se ficou curado mesmo? Você se importa? E eu não me sinto que estou blasfemando contra o Espírito Santo, entristecendo o Espírito Santo, ou indo contra os decretos de Deus. Porque o próprio Deus me adverte na Bíblia, num trecho como esse, de que pelos poderes das trevas, coisas sobrenaturais existem, e elas acontecem. Então eu tenho o direito como cristão, não é o direito, eu tenho o dever como cristão de examinar os espíritos, como está lá em 1 de João, capítulo 5, 4. Amados, não deis crédito a todo espírito, mas provai se os espíritos procedem de Deus, porque já tem muito falso profeta que saiu aí pelo mundo. Esses aqui. Vocês sabem o nome dos dois que fizeram isso? Janes e Jambres. Mas não está aqui no texto, não tem ninguém chamado assim não aqui, né? Porque eu vou falar mal dos dois agora. Janes e Jambres, pastor, mas não está aqui no Êxodo, não. Está na tradição rabínica, está no Talmud, na verdade. O apóstolo Paulo, talmudista que ele era, rabino que ele era, tendo sido instruído em toda a ciência dos hebreus, no rabinismo do segundo século, ele conhecia uma tradição muito antiga que dizia que o nome dos dois magos feiticeiros que se opuseram a Moisés era Janes e Jambres. E aí ele faz uma citação, está aqui, 2 de Timóteo, capítulo 3, de 8 a 9, se você quiser conferir depois. Se referindo a esse episódio, Paulo diz assim: e do mesmo modo que Janes e Jambres resistiram a Moisés, também estes, está falando dos falsos profetas, resistem à verdade.
São homens que têm a mente totalmente corrompida, reprovados quanto à fé, mas esses não irão longe, porque a insensatez deles ficará evidente a todos, como também aconteceu com a insensatez de Janes e Jambres. São os dois feiticeiros que estavam lá, era o nome deles, a gente sabe. Pastor, mas agora, de onde Paulo tirou isso aí da cartola? Isso aí não quer dizer que dá autoridade para dizer que fora da Bíblia tem inspiração também, não. Quer apenas dizer que Deus, na sua providência, preservou a verdade por meio da transmissão oral, por meio da literatura rabínica, mas só se torna canônico na hora que o autor bíblico inspirado cita. Então, o fato de que o Talmud conteve uma verdade, que é o nome de Janes e Jambres, não quer dizer que o Talmud todo é inspirado por Deus, mas aquela parte, o profeta Paulo, ele viu que era a verdade de Deus e trouxe para o escrito dele, virou canônico, virou inspirado. Fora disso, não. Era o nome dos magos lá. E diz aqui o texto que a insensatez deles ficou óbvio a todos. Como? Aí a gente volta aqui para Êxodo, e aí a gente lê no verso 12 do capítulo 7, pois cada um deles jogou o seu bordão e eles viraram serpentes, mas o bordão de Arão devorou os bordões deles. Eu penso na ironia disso aqui, numa briga de cobra, vamos botar a cobra para brigar, né? Hoje em dia é briga de galo, naquele tempo era briga de serpente. E a serpente de Moisés saiu traçando, né? Traçou a de Janes, traçou a de Jambres, e a insensatez dos dois feiticeiros ficou evidente, né? Que era um milagrezinho, era uma serpentinha de segunda categoria. A de Arão era uma baita de uma cascavel, né? Ou uma jiboia, eu sei que engoliu lá, ou a cobra-rei, né? Que era adorada no Egito, aquela que fica assim, né, com um capelo, né, com um olho assim, talvez fosse uma dessa aqui, ou essa é mais dos dois feiticeiros, né? E a jiboia lá de Arão engoliu, e a sensatez dos feiticeiros foi evidente a todos. Eu acho que é assim, Faraó, quando viu o milagre, a vara de Arão virar uma cobra, ele pode até ter se balançado, mas na hora que os feiticeiros fizeram a mesma coisa, o coração endureceu. Isso é, se eles fazem, os meus feiticeiros também fazem, então não prova nada. E o fato de que a cobra do bordão de Arão devorou a dos feiticeiros, para ele não significava absolutamente nada, porque o coração dele estava endurecido, como diz o verso 13. No entanto, o coração de Faraó se endureceu e não os ouviu como o Senhor tinha dito. Não ouviu, porque o coração estava endurecido, mas ali estava uma prova de que que Arão e Moisés haviam sido enviados pelo Eterno e que o Eterno era superior aos deuses do Egito, às artes mágicas do Egito, mas o coração duro não permitiu que ele visse. O que dá oportunidade, nós vamos ver que a partir de agora, né, Deus então renova seus milagres e maravilhas ali na terra do Egito. Deixe-me terminar com algumas aplicações, queridos. Primeiro, a gente aprende aqui sobre a dureza do coração do homem. O coração do homem é tão duro pelo pecado, é tão cego, é tão obstinado e teimoso, que ainda que Deus apareça na frente dele, que Deus mostre sinais e prodígios, que coisas grandiosas sejam apresentadas, que o Evangelho seja pregado com toda eloquência, como Moisés queria, ele não vai aceitar. Ele não vai querer. Somente se Deus vier e amolecer aquele coração, quebrar aquele coração, atrair aquela pessoa ao Evangelho de Cristo. Fora disso, não há possibilidade de salvação. E aqui eu quero trazer uma palavra para você que vem ouvindo o Evangelho, nunca tomou uma posição, está vivendo uma vida lá no mundo de imoralidade, desonestidade, irregularmente, e você fica dizendo, não, eu vou ajeitar a minha vida, vou deixar o tempo passar. E aqui uma palavra para os jovens e adolescentes, e dizem assim, não, quando eu for mais velho, aí eu vou aceitar Jesus, mas primeiro eu vou aproveitar as coisas da vida. Você está falando como se você fosse capaz de se converter a hora que você quer. Você não é capaz de se converter a hora que você quer. Por isso que a Bíblia diz, buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto, porque não é todo dia que você pode achá-lo, e nem é todo dia que ele está perto.
e você não tem controle sobre essas coisas. Hoje à noite, por exemplo, você está ouvindo a palavra de Deus, Deus está perto, isso é um meio de graça, Deus está aqui, Ele está presente aqui, o Senhor Jesus está entre nós, seu Espírito está sondando os corações. Vai deixar passar o momento do arrependimento? Hoje é o dia da salvação, de você se arrepender, de você confessar a Deus, pedir perdão, dizer: Deus, eu entreguei meu coração a deuses pequenos, quando somente a Ti, o eterno, é que eu deveria me dobrar. Tenho seguido dinheiro, sexo, o ego, poder, meu nome, uma pessoa, alguma coisa. Tenho me tornado menos daquilo para o que eu fui criado. Tem que pedir perdão a Deus por isso. E saiba que assim como Ele foi compassivo com Moisés, Ele não despreza o coração e a vida daqueles que se aproximam dEle em humildade e arrependimento. Segunda coisa que a gente aprende aqui é os propósitos pelos quais Deus endurece o coração. Deus endurece um coração que já é duro, por definição. Nós já nascemos com o coração endurecido, para ser mais claro. Não é verdade? Quem tem filho sabe o que eu estou dizendo. Nossos filhos já nascem com o coração endurecido. Já nascem com os olhos fechados e insensíveis à verdade de Deus. Você tem que ensinar e às vezes sublinhar. Está sendo gravado não, né? Não é isso? Por causa da teimosia com que eles nascem. Quando Deus endurece, Ele nada mais está fazendo do que simplesmente endurecer o que já está duro. Deixar, não usar da graça e da misericórdia. E Ele faz isso com diversos propósitos. Deus não é injusto. A terceira coisa que eu queria dizer para vocês aqui é que os poderes das trevas são reais. Eu não creio que ali foi uma arte de prestidigitação, porque diz lá que a serpente de Arão, ela engoliu as outras. Então, não era um ato hipnótico, mas a serpente de Arão, ela era real. Para que ela pudesse ter engolido as outras eram reais também. O que significa a existência dos poderes das trevas, do mal, e a capacidade que eles têm de imitar a Deus. Como disse Lutero, o diabo é o macaco de Deus. Ele imita tudo que Deus faz. Então, é bom você saber que a luta é espiritual. Nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra os principados e potestades, os dominadores desse mundo tenebroso. Às vezes eu penso que nós reformados, por conta dos abusos que são cometidos pelas igrejas neopentecostais e outras, a gente pensa que o diabo não existe. A gente age como ele não existisse, mas ele existe sim. E ele está presente, e ele faz esse tipo de coisa. E somente o poder de Cristo pode confrontá-lo, e é sobre isso que eu quero falar. A gente pergunta, onde é que está Cristo nessa história? Todo o relato bíblico, ele aponta para Jesus. E o que você está vindo aqui é um ato de Deus na história para libertar o seu povo, o povo que ele escolheu, para entrar em aliança com esse povo no deserto, que é o que vai acontecer nos capítulos seguintes, a libertação. De onde viria aquele que seria o Salvador do mundo? Tudo isso se encaixa dentro do grande quebra-cabeças que Deus está armando e armou, chamado a história da redenção. A Bíblia é o registro dos atos salvadores de Deus na história. A saída de Israel do Egito é um desses atos. É chamado de redenção, que ilustra aquilo que Deus faz conosco. Deus nos tira do cativeiro de Faraó, de um cativeiro pior, que é o cativeiro de Satanás, do mundo, do pecado e da culpa, e nos leva livres, e faz conosco uma aliança selada no sangue de Jesus, e nos adquire como seu povo para todos sempre. A história de Israel é um símbolo, uma figura da história da igreja e da sua história pessoal aqui nesse mundo, individual. É assim que esse texto fala de Cristo. Ele nos apresenta como Deus age e qual o propósito dele. Creia nessa noite. Receba essa palavra em nome de Jesus e deixe que o Espírito Santo convença você a se submeter a esse Deus grandioso, glorioso,
e dizer a Ele: eu sou teu, agora e para todo sempre, porque eu vejo o teu amor em vir salvar o teu povo, a tua fidelidade em cumprir a palavra e o teu poder em obter aquilo que tu decretastes antes da fundação do mundo. Amém?